que esse é o conceito fundamental do curso. Então, o conceito fundamental do cálculo 1 é o conceito de limite. Né? Nós já falamos que o nosso assunto são funções e que as duas técnicas fundamentais serão a derivação, a derivada e a integração. Mas, antes de a gente chegar lá, o conceito fundamental que vai permitir a gente trabalhar essas duas construções é o conceito de limite. Então, e para falar no conceito de limite, tem várias maneiras de começar. Mas eu gosto muito de começar logo pela noção de derivada. Porque a principal aplicação que nós vamos ter agora no início do curso é a noção de derivada. Mas eu não vou falar imediatamente de derivada. Nós vamos falar de um conceito geométrico associado, que é o seguinte. Eu vou pegar um gráfico de uma função, supor que isso aqui é o gráfico de uma função, vou fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria de, num certo ponto aqui, traçar a tangente a esse gráfico. A tangente é uma reta que, em princípio, a gente poderia tentar uma definição geométrica de tangente, mas basicamente a ideia é conseguir traçar uma reta aqui que por enquanto eu dou esse nome preliminar de reta tangente. Então eu tenho o gráfico da função e tem uma reta que passa por um certo ponto do gráfico. Então essa reta aqui, podemos chamar de L, essa é uma reta que passa por x0 f de x0, esse aqui seria o meu y0, e esse aqui é um ponto que eu vou chamar de P0. Então esse é esse ponto aqui. E se a gente tá aqui. Então eu escolho um ponto sobre o gráfico, x0, f de x0. E sobre esse ponto eu vou escolher uma reta com alguma propriedade geométrica interessante. Então vamos tentar pensar um pouquinho no conceito de reta tangente. E qual que é a definição que a gente gostaria de dar para a reta tangente? Vamos tentar. É uma reta que satisfaz que tipo de propriedade? Vamos pensar no círculo, já que... Qual que é a propriedade dela? Que define perpendicular ao raio naquele ponto, ó, o raio que passa pelo centro, né? Naquele ponto. Mas aqui temos um problema, a nossa curva aqui não tem centro, não tem raio associado. Pelo menos assim, olhando assim, não sei. Né? Então essa é uma questão complicada. Mesmo para uma curva com uma parábola, talvez eu já tenha uma certa dificuldade. Então vamos pensar um pouquinho na parábola. A parábola talvez dê uma dica para nós. A parábola é a nossa velha amiga. Sempre que a gente não sabe fazer a coisa, a gente pensa na parábola para ver se a gente consegue fazer ali. Então, vou pegar uma parábola, pode ser uma parábola simples, assim, y igual a x2, né? Vamos começar com essa, que essa é sempre uma parábola interessante. Vamos pegar um ponto aqui. Esse aqui eu já sei o valor, né? Eu já posso pôr aqui. Esse valor aqui é x ao quadrado. Então o P0 aqui está bem determinado assim. Vamos pensar. Eu quero passar uma reta por aqui.
Então essa reta vai passar por aqui. Assim, se a gente pensar um pouco parecido com o círculo, eu vou pôr a reta mais ou menos tocando ali, mais ou menos na mesma direção que a curva, né? Qual que seria uma propriedade que poderia ajudar a gente a calcular isso aqui? Vamos pensar no círculo. Quando a gente tem um círculo, qual é a propriedade que essa reta tem em relação ao círculo? Que a gente poderia tentar reproduzir aqui. Só toca em um ponto. Isso é uma propriedade. Qualquer outra reta que passa por esse ponto vai tocar o círculo em mais de um ponto. Em 2, precisamente. Então a gente pode pensar numa coisa parecida. Se eu pensar que essa é a minha reta tangente, qualquer outra reta que passa por aqui, por esse ponto, vamos fixar esse ponto. Se eu pegar uma outra reta aqui, aparentemente, em vez de cruzar num ponto, cruza em 2. Se ele for assim, aí a gente precisa pensar um pouquinho, será que também vai cruzar lá em cima num outro ponto? Então, uma possibilidade é dar uma definição algébrica. Porque essa definição aqui de só passar por um ponto começa a complicar aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Vamos tentar traçar a reta tangente assim, como a gente gostaria. Pode ser mais para cá um pouquinho. Olha aqui. Aqui, próximo do ponto, parece que ele tem a propriedade, que ele só toca num ponto. Mas longe aqui já dá problema. Mas e se a gente pegar esse ponto aqui, onde a curva faz isso e depois faz isso? Na hora que você traçar aqui, pode dar algum outro tipo de problema. Pode cruzar em 3 pontos, por exemplo. Depende um pouco do que acontece depois, né? Então a definição algébrica que a gente pode usar, que serve para o círculo, serve para a parábola e também serve para a hipérbole, porque são equações de segundo grau que definem, é que quando você tentar fazer a interseção da reta que passa por um certo ponto, variando a inclinação, só tem uma solução. Né? Mas tem problema. Por exemplo, se você pegar essa reta aqui, também tem apenas uma interseção. Mas não fica do mesmo lado. Mas ficar do mesmo lado talvez não seja uma condição tão importante, porque aqui a reta tangente também fica um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Por exemplo, quando o seno passa pela origem ali, vocês vão ver que um pedaço do gráfico vai ficar de um lado e outro pedaço do outro lado. Então, essas definições geométricas desse tipo de que ou só toca em 2 pontos, só passa por um ponto, ou que a curva está toda do mesmo lado, funcionam em algumas situações. Infelizmente, não é suficiente para nós. Na verdade, não é possível definir para uma função em geral, dar uma definição puramente geométrica, como a gente está tentando aqui, de reta tangente. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar nessa aqui. Eu vou pegar um ponto aqui, esse ponto, nosso x0 ao quadrado, e vou pensar em todas as retas que passam por esse ponto e por um outro ponto. Não estou muito interessado nesse aqui, mas uma que corta. Tem esse que passa aqui, tem outra que passa aqui, depois tem outra que passa aqui. Então eu posso considerar uma família de pontos aqui e eu pego todas o que a gente chama de cordas. Quando eu me aproximar mais, fica mais apertado. Quando eu me afastar, depois aqui também, eu vou pegar essa reta que passa aqui, assim. Então eu posso tentar fazer o seguinte, eu pego este ponto que está aqui, ou o ponto que está ali do outro lado, e vou traçando as cordas, que são as retas que passam por esses 2 pontos sobre a curva, as cordas, né, passa por esse ponto e por esse, depois por esse ponto e um ponto mais próximo, e tento ver o que acontece quando esse outro ponto se aproxima do ponto dado. Porque à medida que isso se aproximar daqui, essa reta aqui vai se aproximando dessa minha reta cor-de-rosa, que é a reta tangente.
Só que a reta tangente só passa por um ponto, eu não tenho um outro ponto para determinar. As cordas eu tenho dois pontos, tenho esse ponto que está fixo e um outro ponto da mesma parábola. Então, eu vou fazer o seguinte, vou construir as seguintes retas. Eu vou fixar o P0, esse é o meu ponto x0, na verdade, x0 ao quadrado, é um ponto que eu escolhi o x0 e determina o x0. E eu vou pegar outros pontos que eu vou deixar livres, que é x ao quadrado. Observe, esse ponto está fixo e esse aqui eu vario e eu faço a reta que passa por esses dois pontos. Então, vou definir a reta L que passa por P0P, vou usar essa notação. Ela é a reta que tem as seguintes propriedades. Passa por P0, eu vou fixar isso, e por P. Muito bem. Essa é a definição dessa reta, né? Definir assim. Uma vez que eu fixo P0 e tenho P, eu tenho uma reta. Bom, então eu tenho o ponto inicial. Como é que a gente determina uma reta? Dois pontos determinam, mas uma outra forma é a inclinação. Porque, na verdade, o ponto P, a minha ideia é fazer esse ponto ir variando e chegar perto de P0. Então eu vou calcular a inclinação. E daí vou tentar ver o que acontece com a inclinação. Então eu vou chamar de M. M, ele vai depender de P, né? O P0 está fixo. Mas essa aqui é a inclinação. Vamos definir assim. Dessa reta. Ou seja, y1 menos y0, x1 menos x0. Não, tá certo? Tá. No nosso caso, esse cara aqui é o x0 ao quadrado, esse aqui eu deixei como sendo x, na verdade é x e y, né? É que o x e o y são as variáveis da equação da reta, então é bom, às vezes é bom por assim. Bom, isso aqui eu posso escrever assim. É x1 ao quadrado menos x0 ao quadrado dividido por x1 menos x0. Tá aí. Então, para cada ponto x1 ao quadrado, que está sobre a parábola, eu consigo calcular a inclinação daquela corda, que é a reta que passa, que vai do... O P0 eu sempre vou deixar fixo, eu vou poder variar o x1 e o y1, que é assim. Então, esse aqui é para dizer que o ponto, isso aqui é em geral, né, dois pontos quaisquer. Aqui eu estou dizendo, eu tenho o ponto x0 e o ponto x1 no eixo x, e esses são os pontos, os valores do y para que esteja sobre a parábola. E o x0, y0, x0 ao quadrado, eu fixei. Eu posso variar o outro. Agora veja o que acontece quando eu me aproximo, fazer essa ideia de ir chegando perto do ponto para ver qual é a inclinação da reta cor-de-rosa. Quando eu fizer o x1 tender a x0, isso aqui vai para zero. Infelizmente, esse também vai para zero. Ou, na verdade, felizmente. Porque se esse fosse para zero e esse não fosse, isso aqui dava zero e tinha alguma coisa errada, porque a inclinação ia ser sempre zero. E não é. Não é isso que eu quero. Então, felizmente, não só o numerador, mas o denominador também vai para zero. Então, se a gente pensar um pouquinho, eu vou escrever um símbolo aqui. O limite, quando x tende, x1 tende a x0 dessa expressão, vocês não sabem o que é limite, não interessa. A ideia é, eu vou aproximando esse ponto desse. Portanto, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, eu vou pôr um igual. É isso. Que é uma coisa que não existe em matemática. Zero sobre zero não significa nada. Por isso que eu pus entre aspas. Isso aqui ninguém sabe o que é ainda, então eu posso escrever qualquer coisa. Podia pôr entre aspas também, mas não interessa. Eu estou pensando, eu faço esse ponto andar perto daquele, chegar perto daquele. O que vai acontecendo é que quando eu fizer isso, isso aqui vai para zero e esse aqui vai para zero, então dá uma coisa assim. Só que eu não sei o que é isso. Mas, talvez vocês tenham percebido que essa expressão aqui tem um cancelamento envolvido. Tem?
O que é x1 ao quadrado de menos x0 ao quadrado? Então, essa expressão aqui ela, na verdade, ela é igual a essa aqui. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra, né? Isso também cai no vestibular. Então, se esse número aqui é diferente desse, ou seja, se isso é diferente de zero, esse também é diferente de zero, eu posso cancelar. Então eu vou escrever uma coisa agora assim. Vou pôr um sinal de igual maior só para escrever embaixo. Cuidado, isso aqui é sempre igual a isso, mas isso aqui só é igual a isso onde x1 for diferente de x0, que é exatamente fora do lugar onde eu queria saber o valor. Veja, eu tenho um monte de retas, vamos voltar no desenho para vocês entenderem aqui. Todas essas retas amarelas que eu desenhei aqui, exceto essa aqui que é vertical, não passa por outro ponto, elas passam por esse ponto e por um outro ponto da parábola. E aí eu estou pegando o meu ponto x1 aqui, pode estar desse lado ou pode estar desse lado, um valor qualquer, e faço ele caminhar para cá. Então essas retas vão se aproximando, porque na hora que esse ponto se aproxima daquele, essa reta vai ficando cada vez mais próxima dessa reta cor-de-rosa. Mas não é igual. Nunca é igual. Porque aquela reta cor-de-rosa não tem dois pontos sobre a parábola. Essas tem, mas aquela só tem um. Em princípio, é aquela ideia de só tocar num ponto aqui. Para a parábola vai valer essa propriedade. A parábola é côncava, aqui só vai tocar nesse ponto. Mas eu vejo isso aqui. O que é isso aqui? Variando o x1. O x0 está fixo. Variando o x1, isso aqui assume que tipo de valor? O que descreve essas... Isso aqui é a inclinação daquelas retas, certo? Está lá. Então a inclinação dessas retas vale isso. O x0 está fixo e o x1 está variando. Então, eu tenho muitos valores variando o x1. Por exemplo, põe o x1 igual a zero, que é esse ponto aqui. Então essa reta tem inclinação exatamente x0. Se eu puser 2, é 2 mais x0. Se eu puser 10, é 10 mais x0. Se eu puser menos 1, é x0 menos 1. Então isso aqui é a função que me dá a inclinação dessas retas. Que é igual a isso, que é o m. Que eu chamei m variando... Na verdade, depende só do x1, né? O x1 determina isso aqui. O x0 está fixo. Então, variando o x1, eu vou obtendo esses valores. Então, eu vou mapear esse cara aqui. Agora, cuidado, isso aqui não é xy, eu vou pôr aqui o x, na verdade é o valor de x1, né? Vai estar variando aqui, e aqui eu vou pôr, pode chamar a variável que quiser, mas eu vou traçar aqui a função de x1 descrita por esse cara aqui. Vamos supor, só para fazer o desenho, que o x0 é positivo. Então, quando o x1 é igual a zero, está aqui. Esse aqui é o valor de x0, na verdade. x1 igual a zero. Esse cara aqui vale x0. Se eu puser aqui x0, x0 mais x0 dá 2x0. Mas atenção, esse cara eu posso calcular em x0, esse aqui eu não posso. Então esse ponto aqui, ele não pertence a essa função, ao gráfico desta função. Pertence ao gráfico dessa, mas não ao dessa. Mas é essa que nós estamos calculando. Essa aqui eu só estou usando para ajudar a calcular. Bom, se vocês olharem, isso aqui é uma reta de inclinação 1, deslocada de x0 para cima. Então, na verdade, a reta é assim.
esse é o gráfico de y igual a m. Então eu já vou, em vez de deixar assim, eu vou pôr logo m de x1, que é a variável, que é a inclinação. Cuidado, quem que é esse cara? Essa curva aqui não é a parábola, é o valor da inclinação dessas retas na hora que eu escolho o x1 aqui. Então, por isso que eu pus o valor de x1 agora aqui, que esse é o valor da variável. E eu posso escolher o valor que eu quiser. Mas esse ponto não pertence ao gráfico desta função. Pertence ao gráfico desta função. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês, que é isso aqui. Eu quero fazer o limite. Eu sei que deu 0 sobre 0, eu não sei calcular. Mas olhando aqui, se eu fizer o x1 variar até x0, que é exatamente isso aqui. Aqui está o meu x0. Se eu fizer o x1 tender para x0, para que valor que tende essa função? Para esse valor. Que vale quanto? 2x0. Então eu vou escrever isso aqui. Vou escrever assim. Vou pôr tudo. Agora vou pôr tudo entre aspas. Porque nós não sabemos nem o que é limite. E eu não sei o que é igual. Para esse caso, eu não sei exatamente. Mas eu sei que esse cara que está aqui, que é exatamente o m de x1, que esse valor, se a gente olhar esse gráfico e olhar que essa função é igual a essa, exceto nesse ponto, se eu tender o meu ponto para cá, para x0, o valor da função vai tender para 2x0. Tende, se x1 tende para x0, esse cara aqui tende para 2x0. É isso que aquele gráfico, e é isso não só que o gráfico diz, mas o que esta expressão diz. Essa expressão que está do lado de cá, ela vale em todos os pontos, menos em x0 para representar essa função. Em todos os outros pontos vale. Só falta em x0. Então eu digo, tá bom, então eu uso essa função para calcular o valor em x0. E trato isso como minha definição de limite. Se eu tenho duas funções, uma eu sei calcular em todos os pontos, a outra eu não sei calcular, é igual a essa, exceto num ponto. Essa eu sei calcular e essa eu não sei. Então, o teorema vai ser verdade que o limite dessa função que eu não sei calcular nesse ponto é igual ao valor desta função aqui. Porque só a única diferença que tem é naquele ponto, não é porque elas são diferentes, é porque essa aqui eu não consigo calcular. Porque dá 0 sobre 0 esse negócio. Mas essa expressão é exatamente igual a essa, exceto nesse ponto. Esse é o meu ponto de interesse, então eu uso essa função para calcular. Ela funciona para mim agora como uma função que substitui a minha função original. Ela é válida em todos os pontos da reta, o x1 pode ser qualquer valor, e ela é o mesmo valor que essa função, menos num ponto. Então, o limite dessa função eu vou definir como sendo o limite desta função, que vai ser o valor da própria função. Não, essa é a minha função original. Eu estou trabalhando aqui com a função f de x. Isso aqui eu não escolhi, eu escolhi, é a parábola. Isso que determinou como é a expressão que eu coloquei aqui. Isso que determinou. Para cada função vai entrar aqui o f de x1 e aqui o f de x0. Se mudou a função, muda esse cara. É esse cara aqui que muda. Se for x ao cubo, a função eu ponho x ao cubo aqui. Se for seno de x, eu ponho seno de x aqui. Ok? Então, para cada função eu vou poder fazer isso e tentar repetir esse truque que eu fiz aqui. Que é tentar achar uma expressão onde eu consigo calcular no ponto e que em todos os outros pontos é igual à função que eu estou tentando calcular. Aí eu uso o valor dessa função no ponto. Ou seja, a razão que essa função eu não conseguia calcular naquele ponto é um certo acidente do jeito que eu representei a função. Na verdade, eu posso substituir essa função em geral, colocando que o limite dessa função naquele ponto é aquele valor dado por essa. A reta que passa por
x0, x0 ao quadrado. Esse é um ponto da parábola. Essa parábola. E que tem por inclinação dois x zero é a reta tangente ao gráfico a gente precisa que passa por... Precisa dar um ponto e precisa dar inclinação. Uma vez que se faça isso, você tem uma reta. Então, o ponto, o x0 me dá duas informações. Me diz quem é um ponto, porque ele é x0, x0 ao quadrado. E me diz qual é a inclinação. Então, eu só preciso saber qual é o ponto. Nesse caso, o valor do x. Para calcular tanto o ponto, porque é xf de x, e para calcular a inclinação da reta. Vamos supor que x0 é igual a 4, certo? Então eu tenho que P0 é x0 ao quadrado, portanto é 4 16. E M, né, que depende desse ponto, vamos pôr um x0 aqui, ele é 2 vezes isso. Então a equação da reta y menos 16 é igual a 8x menos 4. Ou seja, se quiser escrever na forma y, esse aqui vai passar para o lado de lá, vai ficar mais 16, 8x, menos 32 mais 16. Essa é a inclinação, essa é a equação da reta tangente à parábola y igual a x2, quando x0 é igual a 4. Esse é o ponto, essa é a inclinação. Observem que a conta que nós fizemos não foi para um x0 particular, para qualquer x0. Então, x0 pode ser 1, 0, menos 1. Aliás, para x0 igual a 0, a reta tangente é horizontal, porque a inclinação dá 0, o que é de se esperar, porque esse aqui é um ponto de mínimo, aqui tem que ser horizontal. Aqui vai dar negativo a inclinação, porque x0 é negativo. E aqui vai dar positivo. Então a inclinação passa de valores negativos, passa por 0 e depois fica positivo. Então a reta tangente está fazendo esse movimento, sempre. Isso aqui é que vai dizer que a parábola é uma curva côncava, sem precisar fazer o desenho. Porque a tangente faz isso aqui. Sempre. Está sempre crescendo o valor da inclinação da reta tangente. Ele começa assim, ó. Sempre crescente, porque esse valor 2x0 é crescente com x0. Ele é negativo desse lado, como era de se esperar, a reta tangente é assim. Ele passa por 0 aqui, exatamente na origem, e depois ele fica positivo e cada vez mais vertical. Isso exatamente descreve várias propriedades da parábola. Aquela primeira função decrescente, nessa região em que a reta tangente tem inclinação negativa, a função tem que decrescer aqui. Aqui ela passa por um mínimo e depois ela é crescente. Então, um monte de informação sobre a parábola está contida nessa funçãozinha 2x0 aqui, que agora virou uma função do ponto x0. Vocês perceberam? Ela depende de onde eu estou. Aqui a inclinação assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. Aqui é assim. Eu fixei esse ponto para fazer essa aproximação pelas cordas, mas depois que eu calculei esse 2x0, vale agora para cada ponto da parábola. E exercício para casa. Mostrem que a reta que tem essa inclinação e passa por esse ponto, essa reta, que seria o caso geral, só corta a parábola num ponto. Mas não é só isso, mas essa propriedade é satisfeita.
ela só corta a parábola em um ponto. Além disso, a parábola fica toda do mesmo lado dela. Vocês sabem dividir o plano em duas partes? Uma reta divide um plano em duas partes, certo? Um lado e outro lado. Vocês sabem dizer de que lado que um ponto está quando você olha a equação? Eu te dou uma reta e uma equação num ponto. Vocês sabem calcular, dizer de que lado que ele está? Quem sabe? Não? Então esse aqui é um exercício de geometria analítica, eu vou dar uma dica para vocês pensarem. Vou fazer aqui. Você tem a equação numa reta. Certo? Uma reta. Vou pôr um sistema de eixo aqui. Tanto faz. Então, na hora que eu coloco o sistema de eixo, essa reta tem uma equação. A reta pode ser escrita nessa forma. Essa é a forma mais geral da equação da reta. Ela não é da forma y igual a x mais b ou mx mais b. Ela é da forma ax mais by mais c. Por exemplo, a reta vertical não se escreve nessa forma, y igual a alguma coisa. Mas ela se escreve dessa forma. Porque a reta vertical é aquela reta em que o x é igual a uma constante. Portanto, não aparece y na equação. Mas essa aqui é a fórmula mais geral da equação da reta. Quem é o vetor AB? Pega um ponto qualquer aqui. Se você substituir as variáveis desse ponto aqui nessa equação e der positivo, ele está do mesmo lado que aponta o vetor AB. Se der negativo, ele está do outro lado. Tanto faz, se ele estiver para baixo, ele é assim. Certo? Esse é o vetor AB. Então, se der positivo, o ponto está desse ponto. Se der negativo, está desse ponto. Se substituir as coordenadas do teu ponto aqui. Se der zero, está sobre a reta. Essa é a definição dos pontos aqui. Se der positivo, está do lado em que aponta o vetor. Se der negativo, está do outro lado. É assim. Vocês vão aprender isso na geometria analítica. Então, usando esse fato, acha a equação dessa reta, coloca nessa forma e observa que a parábola vai estar sempre de um dos lados. Todos os pontos da parábola, esse ponto dá zero e todos os outros têm o mesmo sinal. Não interessa se dá positivo ou negativo, só interessa que tem o mesmo sinal. Significa que ele está do mesmo lado da reta. Essa equação, que, por exemplo, se você pega essa reta vertical aqui, ela só passa por um ponto. Mas tem pontos da parábola desse lado e tem pontos da parábola desse lado. Não satisfaz essa propriedade. Então ele corta só num ponto e todos os pontos da parábola estão do mesmo lado do plano em relação a essa reta. E essa é a definição de reta tangente. Muito bem. Então nós não sabemos o que é limite, mas nós calculamos um limite. Certo? Mas eu não estou muito interessado na definição nesse momento. Eu estou interessado é que vocês internalizem o conceito de limite. Eu tenho uma grandeza que é essa expressão lá em cima, aquele m lá, que é esse m de x0 aí. E eu não consigo calcular, e esse é um problema típico que eu não consigo calcular essa expressão onde eu quero, que é um ponto importante para mim. Eu consigo calcular em todos os valores de x1, menos quando x1 é igual a zero, é x0. No valor de x0, esse negócio dá zero sobre zero. Mas aí eu faço essa passagem que diz, tudo bem, naquele ponto eu não sei calcular, mas eu sei calcular em todos os outros pontos. E daí tem esta expressão. Só que esta expressão eu sei calcular quando x1 é igual a x0. Então eu uso aquele valor, porque se você olhar no gráfico, o que você está fazendo é exatamente essa reta amarela aqui, é a equação daquela, é a curva com aquela equação, é o gráfico daquela equação, quando o x1 é a variável, o x0 está fixo. Então, se olhar isso aqui, só falta esse ponto. Então eu digo, bom, então esse ponto eu vou assumir o valor que ele assume aqui, passando aqui, e é aquele valor, é quando o x1 é x0, aquilo dá 2x0, que é esse ponto aqui. Cuidado, este gráfico aqui não é o gráfico das inclinações das retas tangentes. É o gráfico das inclinações
destas cordas, com este ponto fixo e variando outro ponto. É isso que é essa reta. A reta que dá todas as inclinações das tangentes é aquela equação. É o 2x0. Essa é a inclinação das retas tangentes em cada ponto. Ok? Aquele valor lá, m de x0, 2 vezes x0, esse é em cada ponto a inclinação da reta tangente. Então, associado à função x ao quadrado, eu tenho uma outra função que é a 2x. Então, agora eu vou dar a definição da primeira metade do curso. A derivada de uma função num ponto é a inclinação da reta tangente calculada assim. Assim como construindo aquela expressão e tentando calcular o limite. Então, eu vou fazer essa definição. Seja f de x uma função x0 pertencente ao seu domínio, que é um subconjunto do R, então, eu vou escrever uma coisa aqui. Se o limite, quando x tende a x0, é aquele x1, de f de x menos f de x0. Eu estou copiando essa expressão ali. Ó. O x1 ao quadrado é o x ao quadrado, é o f de x que é o x ao quadrado. O f de x0 é o x0 ao quadrado, porque a minha função era x ao quadrado. Paguei aí, mas nesse exemplo todo aqui o f de x é x ao quadrado. Então, aqui está o f de x, x ao quadrado, aqui é o f de x0, x ao quadrado. Embaixo, isso é y menos y0, x menos x0. Essa aqui é a inclinação da reta que passa por x0 f de x0, x f de x. Se o limite disso aqui existir e for igual, vou definir como m de x0 por enquanto. Esse igual significa existe e vale isso. E depois nós temos que definir o que é isso. O que é dizer que esse limite existe e vale m de x0. Isso aqui é um número real, finito. Então, m de x0 é chamado de derivada de f em x0. Essa é a derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente. Próxima definição é definir reta tangente em geral. Se esse limite existe e vale m de x0, então esse número aqui eu uso como inclinação de uma reta que passa por x0, f de x0, essa é a reta tangente. Mas calma, isso aqui eu vou falar depois. Mas é exatamente, eu estou pegando tudo que eu fiz até agora, estou extraindo o essencial, que é a existência deste limite, que para nós passou por entender aquela transição lá, de sair de uma função que eu não sei calcular no ponto, para uma que eu sei calcular naquele ponto, e que a única diferença entre elas é que a da esquerda não estava definida no ponto x0. Então isso aqui, esse número é chamado de derivada de f em x0. Depois nós vamos introduzir um símbolo para ele, etc, etc. Mas por enquanto, o que interessa é o conceito. Eu preciso, para calcular a inclinação da reta tangente, eu preciso, de alguma forma, sair de uma expressão que eu não sei calcular por um processo de aproximação e calculá-lo. Esse processo de aproximação vai estar embutido na definição de limite. Calcular um limite é entender como a função se comporta próximo de um ponto. O limite naquele ponto da função vai ser o comportamento, a tendência da função quando o valor de x se aproxima daquele ponto, que é o que acontece aqui. Qual é a tendência dessa função?
Quando o x tende a x0, esta função amarela se aproxima de 2x0.